A implantação de cisternas domiciliares para captação e armazenamento de águas da chuva é uma alternativa real de abastecimento de água potável para o consumo humano no semiárido. O projeto de cisterna para captação de água da chuva em tela argamassada da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR promove a construção de cisternas com capacidade para 15 mil litros de água. Nas localidades, a execução é de responsabilidade da associação beneficiária, que pode realizar a obra contratando uma empresa especializada ou usando mão de obra da própria associação. Essa etapa do convênio é importantíssima porque é a busca da qualidade da obra nas comunidades rurais. É interessante que a comunidade tenha o domínio da construção da cisterna, porque amanhã, se der algum defeito, ela tem o seu pedreiro na comunidade, ela pode consertar. Nesse caso, a CAR treina os pedreiros através do setor de engenharia da empresa. Um trabalho como esse, a maior importância, a meu ver, é o desenvolver de uma nova cultura, uma nova maneira de se executar um serviço, onde a gente difunde entre eles e eles vão, na frente, lançar esse projeto para todos. Eles estão aprendendo uma nova tecnologia, eles estão sendo treinados, eles estão aprendendo tudo. Agora, passo a passo, vamos saber como construir uma cisterna para captação de água da chuva em tela argamassada. É muito importante isso, né, para capacitar esses pedreiros, né, para fazer o trabalho corretamente, como está escrito, né, no projeto padrão, e isso vai servir de quê? De capacitar eles para eles passar esse trabalho, né, para os demais, né, para fazer como a CAR ensina, né? Para iniciar a construção da cisterna, é preciso fazer a escolha e limpeza do terreno. Após a limpeza do terreno, é feita a marcação da locação, que deverá ser escolhida num lugar o mais próximo possível da área de captação de água, ou seja, do telhado da casa. Os limites de construção devem ser marcados no próprio terreno. Para demarcar o centro da cisterna, deve-se fazer um círculo com um raio mínimo de 2,20 metros para delimitar a escavação, que terá a profundidade de 1,08 metros. Sobre este primeiro círculo, deve ser marcado um novo círculo com 1,75 metros de diâmetro, o que será o fundo da escavação, onde será implantada a cisterna. As placas e os caibros, que serão utilizados na cobertura da cisterna, deverão ser os primeiros a serem executados. Por isso, devem ser feitos com pelo menos 5 dias de antecedência para garantir a cura que vai garantir a resistência necessária. Os caibros são peças de madeira que sustentam as ripas de telhados. Aqui será preciso criar 20 caibros com dimensões estabelecidas no projeto, cada um com 3 fios de arames galvanizados. Todos deverão ter uma das pontas viradas na forma de L, pois ficarão embutidos no concreto com a brita 0 no traço 134 ou argamassa no traço 13. Essa ponta virada evitará o desprendimento da peça. Já as outras pontas permanecerão retas e deverão ultrapassar em 15 centímetros um dos lados da forma, para que, após a concretagem, fiquem expostas. Na extremidade sem arame aparente, será necessário colocar um pequeno calço na forma para criar um dente, que após a concretagem servirá de encaixe apoiado bem na parte superior da parede da cisterna. A forma deverá ser montada em local plano e sem desnível. Deve-se espalhar uma camada de aproximadamente 1 centímetro de concreto ou argamassa
e no fundo colocar os arames, um ao lado do outro, e completar a concretagem com boa pressão para preencher todos os eventuais vazios. Em seguida, desmontar a forma com bastante cuidado, remontando-a ao lado e repetir os mesmos passos anteriores. Será preciso molhar várias vezes ao dia. Encobrir as peças com lonas plásticas após cada molhação para se obter melhor cura e resistência. Agora é hora de colocar o molde no chão bem aplainado com a superfície arenosa e espalhar a argamassa de cimento e a areia grossa no traço 1-3, apertando-a com força dentro do molde. Depois, deve-se retirar o excesso e passar uma régua de pedreiro. Em uma das placas, fazer um furo com 6 centímetros de diâmetro para a instalação da bomba. Agora, levantar o molde com cuidado, colocá-lo invertido bem ao lado e repetir o mesmo processo. A tampa será em chapa galvanizada ou zincada, na espessura de 55 mm, chumbada na placa. A partir da circunferência marcada sobre o solo, com um mínimo de 4,40 m de diâmetro para a cisterna semi-enterrada, escavar um buraco circular com 1,08 m de profundidade. Para as cisternas superficiais, a circunferência a marcar sobre o solo é com 3,5 m de diâmetro e escavação de um buraco circular que vai de 20 a 30 centímetros de profundidade. O alicerce da caixa-cisterna será feito a partir do fundo da escavação com diâmetro de 1,75 m, devidamente molhado e compactado. Executar o contrapiso em concreto simples, traço 134, com espessura de 8 mm, compactado manualmente com um malho, pedaço de tronco. Usando um fio de nylon com um prego amarrado na ponta e aproveitando o piquete de ferro de 3/8 e o concreto ainda fresco do contrapiso, deverá ser riscada uma circunferência com exatamente 1,54 m de raio, que servirá de guia para a forma. Após essa segunda marcação, o piquete deverá ser retirado e enchido o vazio com a nata de cimento. Fazer 5 buracos de 6 cm por 6 cm no contrapiso e colocar as cantoneiras que servirão de apoio e fixação da forma. Depois de alinhar bem a chapa no risco deixado no contrapiso, parafusar as chapas nas cantoneiras, deixando primeiro os parafusos de porcas com pouco aperto, para quando a forma estiver toda montada no prumo, socar os buracos com brita e areia e, a seguir, apertar adequadamente, obedecendo a ordem de cima para baixo. Para evitar que o vento balance demais a forma, deve-se amarrar com arame recozido na parte superior das cantoneiras uma madeira ripão ou estronca, de forma que fique cruzado de um lado para outro e sobre o centro. A tela a ser utilizada é do tipo galinheiro, de arame galvanizado, e deverá ser enrolada pelo lado de fora da forma, deixando passar 40 centímetros para baixo da mesma, sobre o contrapiso de 20 centímetros, sobrando para cima. Essas sobras servirão como elementos de ligação entre as paredes, juntamente com o piso e a cobertura. Na parte superior da parede da cisterna, o mais próximo da cobertura possível, será necessário deixar espaço aberto na tela para o tubo que abastecerá a cisterna. E do lado oposto, outro tubo, que será o extravasor, ou seja, por onde vão sangrar as águas excedentes. Deverão ser marcados na própria forma em chapa de aço com giz de baixo para cima, 10 centímetros entre as voltas, até a altura de 1 metro. E depois, a cada 20 centímetros até a borda.
A primeira e a última volta do arame sobre a tela deverão ser duplas, sendo que as demais terão somente um fio. Após a colocação da tela, tem a amarração com arame galvanizado 3 mm. Na base, são feitas 2 voltas e depois de 10 em 10 centímetros. Depois de 1 metro, de 20 em 20 centímetros. No final, colocamos 2 voltas. O beliscão com alicate no final é importante para ajustar a tela. As paredes da cisterna serão em 5 camadas, cada uma executada sem interrupção, com espessura entre 1 a 1,5 cm, utilizando argamassa de cimento e areia média peneirada no traço 1,3, que significa uma lata de cimento para 3 de areia grossa. A primeira camada não terá a função de segurar a água, e sim de dar estabilidade ao conjunto tela-arame. Deverá ser aplicada utilizando uma desempoladeira dentada de aço e aplicada sempre de baixo para cima com bastante pressão para que a massa penetre bem entre as malhas da tela de arame. A segunda camada externa só poderá ser aplicada após o mínimo de 12 horas da conclusão da primeira, e não deve deixar passar mais de 24 horas, pois a argamassa estando fresca resultará em emendas mais perfeitas entre as 2 camadas. Esta segunda camada externa também é de acabamento e deverá ser aplicada com um lado liso da desempoladeira de aço, utilizando-se muita força na aplicação da argamassa para preencher bem as ranhuras deixadas pela desempoladeira na camada anterior ou eventuais orifícios. Para o acabamento final, utilizar a desempoladeira de madeira, logo após a aplicação com a de aço, pois a argamassa não poderá endurecer, pegar demais. Na borda superior, só executar o acabamento quando for ligar com a argamassa da cobertura. Para executar a primeira camada interna, será necessário esperar um mínimo de 12 horas após a conclusão da camada externa. Para executar a segunda camada interna, é realizado o mesmo procedimento da primeira camada. Logo que a segunda camada interna for concluída, sem interrupções, aplicar no piso o revestimento com 3 centímetros de espessura. Com a mesma técnica utilizada nas paredes, usar mestras para manter a uniformidade e na ligação da parede com o piso e para eliminar os vértices, aplicar 10 centímetros de argamassa com formato de meia-lua do piso para a parede. Terminada qualquer etapa, será indispensável cobrir toda a cisterna com lona plástica, que deverá descer até a terra, e passar uma corda para evitar a entrada de vento. Caso seja necessário interromper os serviços antes de ter aplicado a argamassa em torno de toda a cisterna, deverá também ser feito o cobrimento. Todos os dias antes do início e após os serviços diários, as camadas já executadas deverão ser lentamente molhadas, com exceção da camada recentemente executada. O mais importante em todo o serviço é o cuidado que tem que ter no manejo com a argamassa. É esse trabalho que a gente fica insistindo para que não haja vazamentos, a necessidade de ter uma base bem nivelada, e por que a base tem que ser nivelada, porque a cisterna não vai aguentar o peso da água se ela não tiver numa base boa. Eles estão aprendendo o que é realmente uma argamassa, o preparo de uma argamassa,
a necessidade de dar o tempo certo para que a argamassa fique no ponto de cura que sirva para nosso trabalho. A cobertura da cisterna segue a tecnologia já conhecida das lajes pré-fabricadas. No centro da cisterna será colocada uma escora de madeira com 2,20 metros, devidamente travada, e no topo será fixado um disco de madeira com diâmetro de 50 centímetros para segurar os caibros que foram confeccionados. Por baixo da escora serão utilizadas 2 cunhas de madeira para facilitar a retirada da escora após o concreto e a argamassa endurecidos, sem precisar forçar a estrutura para cima. É recomendada a colocação de caibros sempre em lados opostos, para não desequilibrar a escora e o disco de madeira. Colocar os caibros sobre as paredes e sobre o disco de madeira da escora, amarrar todas as pontas dos arames expostos que sobressaem das peças e concretar com traço 134. Agora, colocar as placas de cimento feitas anteriormente. A placa com um buraco para a entrada da bomba deverá ser colocada próxima à tampa ou conforme orientação do beneficiário. As sobras das telas deixadas na parte superior das paredes deverão ser viradas para cima das placas, esticando-as e fixando-as com arame fino, caso seja necessário. Molhar bem todas as placas, os caibros, aplicar uma camada com 1,5 a 2 centímetros de argamassa de cimento e areia no traço 1,3. Rejuntando bem as placas e preenchendo todos os espaços com um acabamento uniforme. Esse serviço deverá ser executado de uma só vez. Para adquirir resistência, a argamassa da cobertura deverá ser aplicada de uma só vez e ainda será indispensável cobrir toda a cisterna, molhar toda a cobertura e paredes durante uma semana. A calha será executada na própria obra. O material a ser usado é uma folha de zinco com 40 centímetros de largura, com uma aba mais comprida para ser fixada por baixo da última carreira de telhas. Trata-se de um equipamento muito eficiente para a captação de água, seja de chuvas finas ou torrenciais, e não apresenta problemas para a fixação. A saída para a cisterna será através de um tubo PBA CL 12DN 75 mm, que ligará a calha a uma caixa de drenagem e à cisterna. Os condutores da bica à cisterna serão em tubo PBA CL 12DN 75 mm, que passarão obrigatoriamente pela caixa de passagem com tampa nas dimensões de 40 por 40 centímetros, com profundidade de 40 centímetros, acrescida de mais 20 centímetros, que constitui a caixa de brita para o dreno. Nesta caixa de passagem está o dispositivo de drenagem para a lavagem do telhado nas primeiras chuvas. Em telhados com mais de uma água de caimento, somente deverá ser utilizado um dos lados do telhado. A saída para a cisterna será através de um T-PVC DN 75 mm, protegido com tela de nylon. A outra para baixo e funcionará como uma espécie de armadilha para as primeiras águas captadas, que são sujas com as impurezas mais pesadas. A pintura das paredes externas aflorada e da cobertura será em tinta mineral em pó, cor branca, obedecendo aos requisitos técnicos de queima das paredes e acabamento. Já a pintura da tampa metálica será em tinta esmalte sintético ou a óleo, na cor azul. Para fazer a placa de identificação, poderá ser utilizado um serviço terceirizado com profissionais especializados e tintas específicas para a abertura de letreiros e logotipos em cerâmica esmaltada.
A placa será pintada em uma pedra de cerâmica esmaltada de aproximadamente 42 por 31 centímetros e afixada sobre a cisterna com argamassa. A bomba de sucção manual é em PVC rígido de 2 por meia. Depois de concluído todo o trabalho de construção, a cisterna deve ser preenchida com 7.000 litros de água potável, volume correspondente a uma viagem de carro-pipa. É importante lembrar que as famílias devem, periodicamente, fazer a caiação por dentro da cisterna e também utilizar 1 litro de água sanitária para os 15.000 litros de água acumulados. A importância dessa cisterna na região é por causa da estiagem, que o pessoal sofre muito com a seca, a falta de água. Se não tiver uma cisterna para armazenar água, tem vezes que a pessoa anoitece e não tem nem água para botar café no fogo. A gente fez o pedido dessa cisterna para beneficiar a comunidade, só nessa comunidade como a comunidade de Três Ladeiras. Um treinamento para que eles possam desenvolver o trabalho com mais segurança, com mais firmeza e com qualidade. Foi muito importante, por o conhecimento que a gente sempre tem a aprender. Tinha visto das outras, de placa, de tijolo, mas o que eu aprendi, eu acabei de crer que é das melhores cisternas que apareceu, principalmente aqui para o nosso Nordeste, que é muito seco. Cada dia mais eu aprendo mais as coisas, tiro as dúvidas que eu não sabia. Realizou um trabalho, beneficia a família, capacita muitas da família. Quando a gente chega, a gente sempre trabalha conversando com a família sobre a importância da água. E aí é muito importante multiplicar o nosso serviço. Há 6 anos atrás eu já participei de um curso de treinamento de cisternas de tela, nesse modelo. Só que eu fiz questão de participar mais uma vez para buscar novos conhecimentos, porque aqui e acolá surgem mudanças e a gente tem que estar acompanhando para depois não estar fazendo coisas erradas. Aprenderam a necessidade de ter uma base bem nivelada, e por que a base tem que ser nivelada, porque a cisterna não vai aguentar o peso da água se ela não estiver numa base boa. Eles estão aprendendo o que é realmente uma argamassa, o preparo de uma argamassa, a necessidade de dar o tempo certo para que a argamassa fique no ponto de cura que sirva para nosso trabalho. É importante esse momento da filmagem da construção cisterna, porque vai possibilitar que não apenas essa comunidade, mas inúmeras outras tenham conhecimento de forma bem simples, através de um DVD, de como se constrói uma cisterna. Então a gente democratiza e pode partir para uma construção em maior quantidade.